Cara, é interessante, né, velho, o que tá acontecendo com o New York Knicks. A gente vinha, né, até a gente tava conversando um pouco antes de começar o programa, né, que o Knicks veio de uma temporada que ninguém esperava, algumas 2 temporadas atrás, depois caiu vertiginosamente, ninguém entendeu muito bem, achando que haveria uma sequência, isso não aconteceu. Aí teve a chegada do Jalen Brunson, né, para essa temporada. Aí a gente pensava assim, puxa, mas o Jalen Brunson, a gente foi falado aqui, já foi falado também quando a gente participa lá do Live Basketball BR, mas o Jalen Brunson é o suficiente para ele dar esse gás no time, porque ele, junto com o Doncic, que ele mandava bem, ele era, vamos dizer assim, né, bem capitaneado, vamos dizer assim, aí ele acabava tendo um bom desempenho. Mas a gente acabou sendo surpreendido, porque o Tom Thibodeau conseguiu montar um time interessante o suficiente para que o Jalen Brunson pudesse render demais, cara, e ser uma das principais aí peças desse time do Knicks, ao lado do Julius Randle, com certeza, fora os coadjuvantes, né? Toppin, RJ Barrett. Interessante que o Fournier nessa temporada não tá tendo muito destaque, ele quer um tiro bem certeiro de 3 pontos, não tá muito bem nessa temporada, pouco aparece, né? Teve problema de contusão aí em alguns momentos. O fato é que o Knicks, então, tá conseguindo se manter bem regular e achou ali a sua posição, né? Não é um time que, e nem era de se esperar, né? Que brigasse lá em cima. Mas uma vez que ele chegou ali na meiuca dessa Conferência Leste, ali ficou, cara. Interessante isso. O Knicks, inclusive, está beliscando a 5ª posição na Conferência Leste, né? E isso, assim, a gente pode dizer, dá para chegar mais do que isso? Não acredito. Acho que o time vai se manter ali. Quando eu falo que achou o seu lugar, é isso. É um time que vai ter algumas oscilações em alguns momentos. Teve uma sequência de 10 vitórias. Eu lembro que o Miguel estava pronto para falar ali no nosso grupo, lá no Bola Laranja, que iria para a 11ª. O time perdeu no Charlotte Hornets. Totalmente inesperado essa derrota. Mas, inclusive, sem o Jalen Brunson já. O Jalen Brunson se contundiu, ficou alguns jogos fora. Ainda assim, com ele, pra você ver como uma coisa é interessante. Sem ele, o time conseguiu vitórias importantes, se não me engano, até contra o Boston Celtics. Então é um time que conseguiu se encaixar de alguma forma, mesmo que não tenha seu jogador, um dos principais, ainda assim conseguiu conquistar alguns bons resultados. Então é um time que se estabeleceu nessa posição ali, no meio da Conferência Leste, e eu acho que ali vai ficar. Agora, quando chegar nos playoffs, aí é outra coisa. A gente pode até realmente, assim, eu acho que a chegada do Jalen Brunson, como diz o Fábio Caetano, falou bem aí, foi um dos divisores de água desse elenco, desse time, né? Para essa campanha boa, né? Ótima, vamos dizer assim, para o que o Knicks tinha para essa temporada. Eu acho que não dá para acreditar somente a isso. Eu acho que tem outros fatores também, né? Eu, particularmente, gosto muito da manutenção de treinadores, tá? Eu sou um pouco contra essa prática que a gente que, né, fala muito sobre futebol aqui também sabe que isso acontece bastante, mas também na NBA passou a ser um pouco mais comum do que antes. Vou te dizer que há 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando eu comecei a acompanhar assiduamente mesmo, era mais difícil essa prática, né? É claro que tem os períodos, né? Alguns períodos você tem muitos times mal e aí você vê mais desligamentos de treinadores, mas a gente está vendo bastante isso, né, de um tempo para cá. Então, essa manutenção do Tom Thibodeau, eu acho que eles entenderam que o trabalho vinha sendo feito muito bem. Então, a gente vê que ele está conseguindo manter aquele nível da temporada 2021. Né? Eu acho que o Jalen Brunson elevou o nível desse time, principalmente pelo Julius Randle ter um armador jogando ao lado dele. Eu acho que o Julius Randle carregava muito a bola o ano passado. Esse ano ele está um cara mais finalizando jogadas, né? Acho que o Josh Hart foi uma adição interessantíssima que aconteceu agora no meio da temporada, né? Um jogador que defende muito bem, um jogador que passa bem a bola, né? É um cara que não é egoísta, vamos dizer assim, joga para o time e ainda mete ali suas bolinhas de 3. Tem outros coadjuvantes aí, o Fábio falou, Obi Toppin, até o Isaiah Hartenstein jogou muito bem contra o Lakers no domingo. Então, a temporada do New York Knicks, ela está sendo, assim, realmente acima da média para o que a gente pensava para o New York Knicks. Eu acho que é isso, cara, a manutenção do treinador, a chegada de um armador, né, que eu falei isso no Live Basketball BR também, acho que é a posição... Não existe a posição mais importante, todos os 5 titulares e os reservas são importantes, mas um bom armador é aquela história do futebol, né, um bom time começa por um bom goleiro. Eu acho que na NBA... um bom time começa por um bom armador. Se você tem um cara que consegue controlar o ritmo do jogo, um cara que consegue colocar os companheiros em boas condições, principalmente falando na parte ofensiva, eu já acho que já te ajuda demais. Então, é importante ter um armador aí para esse time.